Caros irmãos em Jesus e Maria, que Deus seja conosco hoje e sempre. Estou aqui com a carta de São Paulo aos Efésios, do capítulo 3, a partir do versículo 14, onde São Paulo nos diz: Por esta causa, dobre os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo está falando em nós vivermos na graça, em nós estarmos sob o domínio da graça, em nós participarmos dos prêmios inerentes da graça. Quando nós vivemos na graça, nós somos, como São Paulo diz, concidadãos do céu em Cristo. Quando nós vivemos na graça, existe uma misteriosa atmosfera de Deus que age em nossa vida, em situações e coisas que humanamente não são explicáveis, como, por exemplo, as graças, os livramentos, as bênçãos, o socorro celeste, a divina providência. Porque o que tanta gente procura no mundo, segurança, paz, aconchego, certeza de seus direitos, é possível encontrar isso na graça de Deus. Porque a graça de Deus é segurança. A graça de Deus é proteção, é livramento. A graça de Deus é presença viva do céu em nossa vida. Hoje se fala muito em qualidade de vida. E, no entanto, a qualidade de vida do cristão é essa vida na graça de Deus, este alimento da graça de Deus, este beber na fonte, como diz Santa Teresa d'Ávila. A alma é como um jardim, e lá tem um poço, e a água é puxada por moinho, e a água vem por outras vias, e o hortelã vai cuidando de tirar a água para o sustento da alma. Santa Teresa vai dizer que este comércio de amor, que é a oração, é como quem tira a água de um moinho, é como quem tem uma fonte dentro de si, no centro da alma. Isto seja, a graça de Deus. Quando nós falamos que alguém seja abençoado, quando nós dizemos Deus te abençoe, nós estamos dizendo que tu vivas na graça de Deus. Porque somente quem vive na graça de Deus é abençoado. Somente quem vive na graça de Deus lucra as graças. Somente quem está na graça de Deus pode tocar os milagres. E isso não é coisa de só menos importância, ao contrário, é de capital importância. Vivermos sob a proteção da graça, o auxílio da graça de Deus, como se fosse para nós uma grande tenda espiritual e nós ali estamos, usufruindo a graça de Deus. A graça de Deus, é claro, exclui o pecado, e exclui o pecado mortal deliberado. Os pecados veniais não impedem que vivamos nela, mas os pecados mortais, inclusive não confessados, afastam de nós o efeito da graça, porque Deus é santidade plena, porque Deus é santidade absoluta. Deus é como uma lanterna que a gente coloca numa água suja. A luz entra na água, mas não se torna suja como a água. Assim somos nós. A graça entra na nossa humanidade pérfida, na nossa humanidade pecadora, mas ela não se contamina. Porém, quando há um pecado deliberado, não confessado e praticado de modo consciente e constante, a graça se ausenta. Você pode me perguntar, irmão, quais os sinais de uma pessoa que vive na graça de Deus?
E um dos primeiros sinais, a lucidez com que vive, a experiência de mundo de vida, a visão profética de tudo o que acontece, o espírito constante de oração e comunhão com Deus, a paciência nas provações, a busca incessante da vontade de Deus em todas as coisas, acontecimentos, em todos os fatos. Quem está na graça de Deus possui uma visão divina sobre tudo o que acontece. Não se desespera fácil. Não se entrega facilmente aos caprichos do sofrimento. Sim, porque o sofrimento tem caprichos. E um dos caprichos do sofrimento é detonar a alma, deprimir a alma, angustiar o coração, deixar em deplorável estado o próprio ser. A pessoa em graça analisa as situações, a pessoa em graça toma decisões com relação às situações e, acima de tudo, mergulha na oração para fazer a experiência do poder de Deus, que a oração arrasta, que a oração obtém, que a oração vai no céu buscar. Um outro sinal de que alguém está vivendo na graça de Deus é a boa comunhão com o próximo, é a ausência de inimizades, de mal-querer, de azedume, de soberba, não é? Uma alma humilde, que tem de si o conceito necessário, que tem de si a experiência do seu próprio pecado. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quem se sente pecador não se admire do pecado dos outros. Porque, por mais grave que o pecado do outro seja, se Deus não me auxiliar com a sua graça, eu farei igual ou pior. Talvez você diga, eu não, mas eu nunca faria isso. Não podemos dizer isso no campo humano. Não podemos dizer isso na condição humana. As emoções, sobretudo a ira, as emoções, sobretudo a raiva, podem nos fazer levar a praticar atos criminosos, que nos coloquem até em situações graves, como prisão, por conta de que no momento, sem a ação da graça, eu disse e pratiquei coisas que estão previstas na Constituição, no Código de Direito Civil. Um sinal maravilhoso de que Deus habita uma alma, uma vida, é que ao olhar para essa pessoa, nós damos de cara com o reino de Deus. Nós damos de cara com a pessoa de Jesus. Eu não sei se você tem essa experiência, eu tenho, de conhecer pessoas que a sua simples presença enche de Deus todo o ambiente. A sua chegada é portadora de uma paz que antes não estava ali. Que a sua vista, apenas a sua vista, já traz para nós uma alegria interior que até então não tínhamos. A presença de Deus numa pessoa é a graça. E a graça é como o quê? O aviso de que aquela pessoa é possuída pela Santíssima Trindade. Você não gostaria de ser assim? Você não desejaria de ser essa pessoa? Pois bem, peça todo dia, Senhor, me inunda da tua graça. Me visita com a tua graça. Põe em mim o selo da tua graça. Senhor, me deixa viver envolvido em tua graça. E desta forma, meu irmão, minha irmã, você e eu viveremos neste mundo com mais suavidade, com mais destreza, sabedoria, vendo os pontos como os pontos são, tendo das coisas a real visão que devemos ter, nem mais nem menos. O cristão, quando está diante de um problema, ele não vê nem mais nem menos, ele só vê o problema. Ele não abusa da imaginação. Ele não abusa da emotividade. Ele vê a coisa como a coisa é. Pois bem, e o que vamos fazer? Qual o procedimento a tomar? Mas não fica vítima, em cadeia, de uma emoção nociva, nervosa, angustiante, estressante e, por que não dizer, mortal. Seja a notícia que chegar para você hoje, estando em graça, você avalia a verdade, a veracidade, o fundamento, a altura e a extensão da situação, como diz São Paulo aí, falando da caridade de Cristo. A pessoa que tem a graça de Deus, ela não se ilude com as coisas desse mundo. Também ela não se inflama com o que acontece ao seu redor. Ela não gasta energias emocionais em coisas que podem ser resolvidas pelo bom uso da razão e da inteligência, que é a graça infusa em nós. Então só temos a ganhar
quando somos hóspedes da graça, emissários da graça, usuários da graça e pessoas mantidas pela graça. Eu hoje queria deixar para você esta mensagem tão linda: viver na graça, estabelecer-se na graça, viver debaixo da ação da graça, agir pela graça, viver no mundo em função da graça, ter entre nós o emblema da graça como sinal vivo da presença de Deus que conduz minha vida e a sua. Que Deus assim nos abençoe, patrocine nossas graças, socorra as nossas aflições e nos encha cada vez mais de sua misericórdia, de sua graça, de sua presença. Um abraço e as preces do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica Christus Dominus.